se entrega para Namrud, mas o profeta Abraão não aceitou esse caminho. Até que o profeta Moisés, mesma coisa, que Faraó estava pedindo para que ele se entregue para Faraó, mas não aceitou, ficou firme nesse caminho. Até que no tempo do profeta, Nabi al-Akram, os inimigos queriam a mesma coisa. Os mushrikin al-Kufa queriam que o profeta se entregue para Faraó, para os incrédulos também. O profeta não aceitou, ficou firme nesse caminho. Chega no tempo de Imam Ali alayhi salam, quando Muawiyah, chegou o tempo de Muawiyah, Imam Ali alayhi salam não aceitou Muawiyah. Mas Muawiyah não queria que deixar o governo, deixar o poder, o sistema para Imam Ali alayhi salam. Até que quando chegou o momento que al-Hakamiyya, que a diálogo, conversa entre Imam Ali alayhi salam e Muawiyah estava atrás de um jeito ganhar essa batalha. Mas Imam Ali alayhi salam, a mesma coisa, não aceitou, ficou firme nesse caminho. Até que chega no tempo de Imam al-Hassan, Imam Hussein alayhi salam, Abu al-Fazl al-Abbas alayhi salam, quando foi para trazer a água para as crianças, Shem, que era de uma das famílias de Abu al-Fazl al-Abbas, da parte da mãe, pediu a Abu al-Fazl al-Abbas para que se deixe o Imam Hussein alayhi salam, seja ao lado dele, ele vai ter uma vida tranquila, ninguém vai atacar, ninguém vai mexer com ele. Abu al-Fazl al-Abbas alayhi salam não aceitou a palavra deles para deixar o Imam Hussein e ficar ao lado deles. Esse Imam Hussein alayhi salam também mesma coisa, que os inimigos queriam que o Imam Hussein alayhi salam aceitar Yazid, quando Yazid escreveu carta para o governador da Medina, que o Imam Hussein aceite ele. Para que ter uma vida tranquila, ninguém vai mexer com ele, ninguém vai atacar ele. Mas Imam Hussein alayhi salam, quando foi encontrar o governador da Medina, lá falou que ele nunca vai aceitar desses corruptos. Até que depois, na cidade, outras pessoas começaram a pedir a Imam Hussein alayhi salam que seria bom aceitar para que conseguir ter uma vida. Porque se não aceita, vai ter uma vida com dificuldades, muito difícil, vai continuar a vida com dificuldades. O Imam Hussein alayhi salam, mesmo que sabia que eles estão atrás atacar, e ele não aceitou, não abaixou a cabeça para esses corruptos. A vida de todos os nossos imãs, esse jeito, depois que o Imam Hussein alayhi salam não aceitou, vocês já viram que a vida de Imam Hussein alayhi salam foi aquele jeito, que saiu de Medina para Meca, de Meca para a Kufa, aconteceu a história de Ashura. Imam Hussein alayhi salam aceitou, ser martirizado nesse caminho, mas não se entregar para os corruptos. Imam Hussein alayhi salam aceitou a família seja martirizada nesse caminho, mas não aceitar os corruptos.
Imam Hussein a.s. sabia que a família, imagina, se foi um dia para cada um de nós, esse jeito, né? Que você vai ser martirizado, a família depois vai ser como escravos, levam para o outro lugar a sua família. Difícil para cada um de nós se acontecer um dia, imaginar isso, a gente talvez não aceita. Mas imagina, isso aconteceu para Imam Hussein a.s. Imam Hussein a.s. sabia que vai acontecer isso para ele, vai ser martirizado os filhos, irmãos, familiares, as mulheres, crianças, eles vão ser como escravos, eles vão levar para esse caminho. Mesmo que Imam Hussein a.s. sabia toda essa história, não aceitou abaixar a cabeça para esses corruptos. Ficou firme nesse caminho. A vida de outros irmãos também, mesma coisa. Imam Sajjad, Imam Baqir, Imam Sadiq a.s. até a vida de Imam al-Hujjah. Depois, hoje, na nossa vida, a gente observa que a vida de grandes líderes, depois de Imam al-Hujjah, Sheikh Tusi al-Mahalli, grandes sábios também continuaram o mesmo caminho. Não aceitaram fazer um pacto com os corruptos para que eles tenham uma vida tranquila. Passaram dificuldades, passaram sofrimento, mas ficaram firmes no caminho para que o caminho do Islã anda para frente. Até que chegou o nosso tempo de Imam al-Khomeini. Imam al-Khomeini, قدسنا نفسه الزكية. Ele observou que o Islã, desse jeito, começaram os incrédulos imperialistas, atacaram, eles querem acabar com o Islã totalmente. Um país xiita que nós vemos na história, esse jeito que temos o Irã, ocuparam esse país. Sabem que quase 100 anos estava no mão de os imperialistas americanos, europeus. Cada vez eles tinham um projeto para mudar o pensamento das pessoas, a cultura. Das pessoas, que seja a cultura islâmica, a cultura ocidental. Cada vez tirar hijab, cada vez fechar os lugares que estão fazendo manzilas para Imam Hussein a.s. Cada vez trazer a cultura dos países ocidentais dentro do Irã, estragar o pensamento dos jovens. Quando chegou nesse ponto, Imam Khomeini, ele se levantou. Porque a mesma coisa que Imam Hussein a.s. estava observando, que se continuar esse jeito para frente, vai acabar o Islã, não vai sobrar nada do islamismo. Mesma coisa, Imam Khomeini observou que se esse jeito seu chá, que estão ferramento na mão dos americanos, continua este jeito, não vai sobrar nada do Islã, vai acabar. Por isso Imam Khomeini se levantou desse caminho. Eles entraram
deixaram as propostas para o Imam Khomeini para que ele aceite. Ofereceram muitas coisas. Ofereceram poder de governar, temos que ter um pedacinho da região, seja na mão dele, poder religioso seja na mão dele, o dinheiro, tudo isso. Mas Imam Khomeini nunca aceitou proposta deles para que ficar quieto, que eles continuem o caminho deles. Não aceitou. Por isso Imam Khomeini começou a sua revolução. Revolução durou mais de 15 anos. Nesse caminho, sabe que eles mandaram o Imam Khomeini fora do Irã. Queriam matar. Entraram, pegaram meia-noite, Imam Khomeini queria matar ele. Não conseguiram matar, mas falaram que melhor mandar ele fora do Irã. Imagina, 15 anos ele fica fora do Irã, fora da sua família, fora do seu território. Sofrimento, dificuldade, não é fácil. Mas Imam Khomeini aceitou passar todas essas dificuldades, mas não aceitar a proposta deles, o pensamento deles. Até que nesse caminho, o filho de Imam Khomeini, mataram o filho dele, Mustafa Khomeini. Era uma pessoa muito inteligente, um sábio, que tinha mais ou menos 30 anos, mas chegou este tempo como marcha. Chegou como um mujtahid. Tem quase 30 anos, mas chegou a esse ponto. Eles mataram o filho de Imam Khomeini para que ameaçar desse jeito, Imam Khomeini volta para trás. Mas Imam Khomeini falou que o que aconteceu é uma bênção da Allah subhanahu wa ta'ala para que a revolução continue ainda mais firme para frente. Não mostrou fraqueza com a morte de seu filho, Mustafa. Era uma pessoa, não era uma pessoa comum, como um sábio. Mas Imam Khomeini ficou bem firme nesse caminho, confiava que Allah subhanahu wa ta'ala vai ajudar ele. Imagina que tem os países ocidentais, todos eles têm potência, poder, dentro do país do Irã também, o poder e potência estão na mão deles. Imam Khomeini, um sábio mais velho, não tem armamento, não tem equipamento, não tem exército, não tem nada. Mas ele acredita que se ele fica nesse caminho bem firme, Allah subhanahu wa ta'ala vai mandar seu ajuda. Como que aconteceu na história, na batalha de Badr, Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala, no livro sagrado está falando que nós ajudamos vocês com os anjos que não observavam. Imam Khomeini acreditava que Allah subhanahu wa ta'ala ajuda nesse caminho. Ele ficou firme, não mostrou fraqueza. Por isso não aceitou proposta daqueles corruptos, mesmo que tinha sofrimento nesse caminho. O resultado da resistência de Imam Khomeini foi o quê? A revolução da República Islâmica. Mesmo que passou um sofrimento, isso não esqueça. Depois de Imam Khomeini, imagina a vida de Imam Khomeini durante o tempo, 10, 11 anos, não foi fácil também.
ataques que eles começaram a atacar. 8 anos a guerra que apoiaram o Saddam, e ele fez a guerra contra o Irã. Mas Imam Khomeini, quando atacaram, viu um louco, deixou uma pedra dentro do poço. A gente tem que pensar como tirar essa pedra. Quando Imam Khomeini ficou firme nesse caminho, avisou que as pessoas têm que entrar para defender. As pessoas de norte, sul, leste, oeste entraram para a batalha. 8 anos foi essa guerra. Mais de 400.000 feridos e mártires nesse caminho. Não deixaram fraqueza. Aconteceu finalmente o quê? No final, vitória da revolução ainda, a guerra que, naquela época, todo mundo ajudaram o Saddam para acabar com a revolução. No início da revolução, o Irã não tinha o poder, equipamento. Mas Imam Khomeini acreditava que se ele fica firme nesse caminho, Allah subhanahu wa ta'ala vai ajudar. Até que um dia, esse equipamento nos aviões entrar na batalha não tinha Irã. Foram alguns dos comandantes, foram para o Imam Khomeini, falaram que com esse equipamento que temos, normalmente não vamos conseguir mais de alguns meses. Imam Khomeini falou que aquele avião que temos, você vai arrumar esse, Deus vai ajudar. Eles voltaram, arrumaram algumas coisas que tinham, com esse entraram na batalha. Aqueles aviões ainda existem depois de mais de 30 anos. Ainda funciona. O que aconteceu? Vocês viram que a vitória aconteceu. O mundo juntou a sua força para acabar com Imam Khomeini, não conseguiram. Imam Khomeini tinha equipamento, tinha armamento, tinha soldados, não tinha nada. Mas o que Imam Khomeini tinha e eles não tinham, a fé, acreditava que Allah subhanahu wa ta'ala, em cima do poder deles, existe outra potência, que essa é a potência de Allah subhanahu wa ta'ala. Vitória atrás de vitória aconteceu, até que Allah subhanahu wa ta'ala levou Imam Khomeini. Depois de Imam Khomeini, Sayyid al-Qaid, Imam Khamenei. Durante o tempo dele também, ataques, sanções, bloqueios que eles começaram a fazer para que ele aceita. Vocês já viram que há anos eles entraram para um diálogo, conversa, para que o Irã se entrega para eles. Não entregaram. Ficaram firmes nesse caminho. Se essa foi a estratégia deles, que entravam, dialogavam, conversavam, mas nunca mostraram a fraqueza, nunca se entregaram para os inimigos. Mesmo que todos esses países potenciais entraram, cada dia eles estão ameaçando que hoje vamos atacar, amanhã vamos atacar. Passou anos, mas cada vez começaram a se fortalecer, cada vez se fortalecer. Até que chegou o último momento, antes de a última guerra que eles atacaram contra a República Islâmica. Eles começaram, avisaram, mandaram uma carta para Shem, no nosso tempo, escreveu carta, tá certo? Não foi esse? Ele escreveu uma carta para Sayyid al-Qaid, que tem que entrar, dialogar, entregar
a potência que tem, senão vai perder. A gente vai entrar na batalha, a guerra contra vocês. Said al-Qaid, essa não foi a primeira vez. Várias vezes eles escreveram essas cartas. Até que uma vez, o presidente de Japão levou a carta dele, Said al-Qaid não aceitou receber a carta dele também. Ele guardou a carta dele, tá certo? Onde que ele sentou. Essa está mostrando que temos um líder, acredita bem firme nesse caminho, que esse Satanás, chegando nesse tempo, está mandando carta para ele, ameaçando. Ele não está dando atenção para a carta dele, não aceita receber a carta dele. Até que ele, a última vez, escreveu a carta, mandou através de terceiros, ameaçando que a situação é bem pesada, se não aceita, vai ter, a destruição vai acontecer, a morte que vai acontecer. Mas Said al-Qaid, eles respondem a carta que vocês nunca podem fazer nada. Nunca a gente vai se entregar. Esse é o chefe do nosso tempo, escreveu para quem é representante de Muhammad Hussein alayhi salam no nosso tempo. Mas ficou bem firme nesse caminho, os que não aceitou a proposta deles, eles entraram para essa guerra. Mas os que agora não vai acontecer Karbala, não vai ser o Hussein martirizado, porque o Hussein não tinha companheiros naquela época. Hoje, o Hussein do nosso tempo tem seguidores no mundo inteiro. Por isso que vocês não conseguem mexer com o Hussein do nosso tempo. Chefe do nosso tempo não consegue mexer com o Hussein do nosso tempo, porque ele tem seguidores, ele tem aquelas pessoas que acreditam bem firme no mundo inteiro. Eles ficam com medo. Isso está mostrando que, inshallah, a gente deveria ficar ainda mais firme nesse caminho, mostrar hoje esse Ashura que está acontecendo no mundo inteiro. Seguidores de Muhammad Hussein alayhi salam que estão se reunindo, fazendo majlis, lembrando a história de Ashura, aprendem através de Abul Fazl al-Abbas, através de Imam Hussein alayhi salam, para não se entregar. Hoje, seguidores de Imam Hussein alayhi salam, hoje são mais firmes que o tempo de Imam Hussein alayhi salam. No tempo de Imam Hassan alayhi salam, eles, comandantes, se entregaram, mas os comandantes o tempo de nós, esse tempo, como Qasim Soleimani, como Sayyid Hassan Nasrallah, como outros, mesmo que eles estão ameaçando, não se entregaram, não se venderam. Isso está mostrando a firmeza desse caminho. Por isso, irmãos, hoje, se nosso líder está bem firme nesse caminho, não está mostrando fraqueza, não está aceitando a proposta deles, pela causa do que vocês, cada um tem essa fé, acredita que se um dia precisar, vou ficar ao lado dele, para os inimigos não conseguir se aproximar do nosso líder.
Esse que deixa que Jabhat al-Haq fique ainda mais firme, os inimigos cada vez sentem mais fraqueza. Acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala falou: quando إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Quando uma nação, um povo decidiu para defender do seu direito, aqui os inimigos eles não vão conseguir fazer nada. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, vários lugares no Alcorão está falando que se entre vocês 10 pessoas firmes, eles vão vencer para 100. 20 pessoas firmes vão vencer para 200. Esse é números, exemplos Allah subhanahu wa ta'ala está deixando. Significa que se os seguidores de caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, se eles ficam firmes no caminho, mesmo que seja minoria, eles vão vencer para a maioria. Não foi esse? Essa não é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão al-Karim. Se foi 20 pessoas bem firmes, vocês vão vencer para 200 pessoas. Esses números Allah subhanahu wa ta'ala está dando um exemplo. Poderia ser mais. Certo que hoje, Jabhat al-Haq, hoje nós somos minoria. Inimigos, eles são maioria. Mas a fé de cada um dos crentes vale mais que o número deles. Al-Jabal al-Rasikh. Hoje, cada vez que passa para frente, esses dois caminhos, Jabhat al-Haq, Jabhat al-Batil, cada vez fica esclarecido. Eles têm seguidores, Jabhat al-Haq também tem seguidores. Mas se a gente fica bem firme nesse caminho, com sabedoria, com al-basira, com conhecimento, se a gente fica bem firme nesse caminho, com certeza a vitória vai ser com Jabhat al-Haq. Porque nós temos ao lado de nós, ao lado da gente, nós temos o que? A potência de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós acreditamos nisso, eles não acreditam nisso. Tá certo? Certo que existe a potência de Allah subhanahu wa ta'ala ou não? Jabhat al-Haq, mu'min, acredita nisso. Se a gente acredita nisso, Allah subhanahu wa ta'ala, vários lugares no Alcorão al-Karim também está afirmando, se a gente com toda a crença fica firme nesse caminho, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir as portas. Dos lugares que não imaginam. Para o profeta Moisés, quando o profeta Moisés, que pegou o povo, saiu para fora, chegou o momento, na frente do rio, atrás está chegando Faraó. Todo mundo falando que já era, todo mundo vai morrer. Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Se uma pessoa ficar firme, piedosa, acredita, Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, abre o caminho para Moisés, o caminho que ninguém imagina. Quem imagina que um dia, para o rio que está correndo, para o rio, o Moisés passa por dentro daquele rio. Esse, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala ajuda, mas tem condições. Condições essas que fica firme nesse caminho. Não mostrar fraqueza, certo? Resistir nesse caminho tem custo também.
custo desse caminho, aquele que entregar as pessoas como Qasim Soleimani, como Sayyid Hassan Nasrullah, como outros mártires. Esse é o custo desse caminho que nós damos. A sangue desses mártires cada vez vai dar força. Os irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala deu mais outra vez oportunidades para nós. A gente conseguir participar de Ashura, esses dias. O que é importante é a gente que cada vez no Ashura a gente aprende que ficar firme, ainda para frente vai acontecer mais desafios. Vai acontecer mais conflitos. Mas não vamos perder a nossa fé. Vamos ficar bem firmes nesse caminho, que a vitória, atrás da vitória, com certeza vai acontecer, inshallah. Esse queria deixar para vocês, que, inshallah, as noites de Muharram, cada deveria, inshallah, pegar mais potência, preservar mais fé para frente, até que, inshallah, se Deus quiser, acontecer mais vitórias. A gente se prepara para inshallah, um dia pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que seja no nosso tempo a chegada de al-Imam al-Hujja al-Jalallah ta'ala farajahu al-Sharif. Abbas,